Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema a esperança da glória. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top, ó. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a deixar o seu like, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a identidade da Igreja Adventista, também com certeza irá ajudar mais pessoas a entenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema a esperança da glória. Nós estamos falando essa semana sobre nós estarmos preenchidos por Cristo Jesus. Ontem eu falei um pouquinho sobre as 3 fases da salvação e nós vamos falar sobre uma especificamente hoje. Então é importante que você tenha visto o comentário de ontem. Então se você perdeu o comentário de ontem, deixando um card aqui em cima para você ir lá, assista, veja o que eu falei ontem e aí você volta para o comentário de hoje, porque uma coisa é correlacionado com a outra. Ontem eu falei com vocês sobre a justificação, santificação e glorificação. E hoje eu quero falar sobre a justificação. Por quê? Como eu disse para vocês, tanto a justificação quanto a glorificação são coisas que independem do poder do ser humano. O ser humano não pode fazer nada para ser justificado, nem para ser glorificado. Porém, na santificação é uma coparticipação. Cristo age em mim e eu deixo Cristo agir. Cristo age em mim e eu deixo Cristo agir. Ou seja, é algo que eu tenho uma coparticipação. Claro, eu não sou salvo pelas minhas obras, mais uma vez, mas as obras vão apresentar quem eu aceitei. Só que quando nós voltamos para a justificação, muitas pessoas, infelizmente, olham para a justificação tirando a justiça de Deus. Olham para a justificação olhando para um aspecto do seguinte modo, da seguinte visão. Eu vou até Cristo, mas eu preciso fazer algo para que eu seja justificado. E aí, de vez de depositar a confiança em Cristo, a confiança é depositada no ser humano. E desta forma, o ser humano não é justificado. A justificação é única e exclusivamente uma ação de Cristo Jesus quando ele morreu na cruz. Ponto. Então, todas as vezes que nós tentamos nos justificar, nós estamos falhando, nós estamos pecando e nós não estamos aceitando o sacrifício de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender de uma forma muito clara, de uma forma muito intrínseca na nossa vida, que é uma ação única e exclusivamente de Cristo Jesus. E as obras, como eu disse ali, na santificação, elas entram para apresentar, como eu disse, Paulo cita, Cristo em nós. Então, Cristo em nós é algo necessário, é algo que é importante. E aí, desta forma, nós vamos apresentar os nossos frutos, que Jesus diz lá em Mateus 7,16. E nós vamos fazer, por exemplo, os frutos que é apresentado lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso 23. É uma consequência da ação de Cristo no nosso ser. Perceba, as obras são consequência de Cristo estar em mim. As obras são consequência da fé que eu tenho. Mas tudo se inicia na justificação. Se eu me equivocar com a justificação, eu vou me equivocar na santificação e vou me equivocar na glorificação. Então, é necessário nós compreendermos que Cristo é o único que nos justifica. Então, não existe nada que o ser humano pode fazer. O cristianismo é a única religião que apresenta algo que o ser humano não pode fazer para ser salvo. Todas as demais religiões apresentam a ação do ser humano para ser salvo. Agora, o cristianismo é a única religião que apresenta uma ação de Deus para salvar o ser humano. Então nós precisamos entender, primeiramente, que a Bíblia apresenta essa ideia. Então eu não faço nada para ser salvo a não ser aceitar o sacrifício de Cristo. Só que o meu processo de santificação é o que eu trabalho com o poder de Cristo Jesus, na ação de Cristo Jesus, para continuar aceitando esse sacrifício dele.
Aí você pode pensar e dizer assim: Ismael, mas você não sabe o que eu fiz. Você não sabe a condição que eu me encontro. Você não sabe qual é a minha história, qual é o meu passado. Pense comigo, Cristo, Deus, se fez homem, veio a esta terra e nasceu numa manjedoura. Ele nasceu ao lado de animais, num local extremamente sujo. Então, independente de qual é a tua história, independente do que você fez, Cristo quer habitar no seu coração. Cristo quer que você demonstre que você aceitou Ele, porque Ele morreu por você na cruz, independente da sua ação, independente da tua história. Só que, uma vez que você vai até Cristo e aceita esse sacrifício, Ele quer transformar você. Ele não quer que você continue sendo o mesmo cristão. E eu sempre falo isso, nós não podemos ser o mesmo cristão que nós fomos ontem. Então Cristo quer o seguinte, que você abra o seu coração para Ele. E aqui eu falo tanto para você que já aceitou Cristo, como para você que não aceitou Cristo ainda. Cristo quer que você o aceite hoje, agora, nesse momento. Não procrastine, não coloque para uma outra oportunidade, não coloque para um outro momento. Pode ser muito tarde. Hoje, nesse instante, é o momento de aceitar Cristo Jesus. A nossa vida, ela tem que ser centrada em Cristo. Então, nós precisamos olhar e entender, Cristo quer que você seja salvo hoje, agora, nesse momento. Por isso que Ele morreu na cruz. Lembre-se sempre de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou um grupo específico, Ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário aceitar e crer, independente das suas ações, independente da sua história, independente de tudo, porque somente Ele tem o poder de transformar. Você não pode fazer nada para se limpar, eu não posso fazer nada para me limpar, mas aquele que saiu do seu trono de glória e veio a esta terra nascer numa manjedoura, num local extremamente sujo, diz assim: eu quero habitar no seu coração. Não importa o quão sujo ele está, não importa o quão cheio de falhas você é, eu quero habitar em você, porque eu tenho o poder de te transformar. Como eu disse ontem, nós não seremos perfeitos até a glorificação, mas cada vez mais que Deus vai habitando no nosso coração, cada vez mais que Ele vai nos limpando, as nossas obras vão apresentando isso, o poder de Cristo vai agindo em mim, eu vou deixando algumas ações, a minha condição pecaminosa continua, porém o poder do pecado em minha vida vai sendo cada vez mais diminuído, até o momento que Ele volta em poder e grande glória, e aí sim, toda a presença do pecado é eliminado. Então hoje eu faço um apelo para você que está me assistindo aí do outro lado. Aceite Jesus na sua vida. Entregue o seu coração a Ele. Entregue o seu ser a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Da mesma forma que Ele entregou a vida dele por você, pecador. Por mim, que sou pecador. Por nós, que somos falhos e miseráveis, sujos. Mesmo assim, como Paulo diz, que Cristo em nós é a esperança da glória. A glória é dele e a esperança é nossa. Neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Grato somos, Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra e de estarmos na Sua santa presença. Meu Pai, estamos entendendo que é necessário abrirmos o nosso coração para Ti, que é necessário aceitarmos o Seu sacrifício e que é necessário todos os dias aceitar esse sacrifício e viver de acordo com ele. Então, meu Pai, neste momento eu coloco todos nós em Tuas mãos. Tanto eu que estou do lado de cá, como cada pessoa que está me assistindo neste momento, meu Pai. Eu não sei quais têm sido as dificuldades dele, quais têm sido os erros que eles cometem, que eles cometeram. Não sei a história de cada um deles, meu Pai, eu só sei da minha história. Mas o Senhor sabe de todas as histórias, tanto as minhas quanto as deles. Peço, meu Pai, que o Senhor habite no nosso ser.
Que, como Paulo disse, que o Senhor possa estar em nós, porque desta forma nós temos a esperança da sua glória, meu Pai. Nós temos a esperança de sermos transformados. Nós temos a esperança de, quando o Senhor voltar em poder e grande glória, nós estaremos e poderemos estar por toda a eternidade ao teu lado. Mas entendemos que precisa começar hoje, meu Pai. Entendemos que se nós não aceitarmos o Senhor hoje, nesse instante, neste momento, pode ser muito tarde. Então, meu Pai, eu quero colocar mais uma vez cada um em tuas mãos, para que o Senhor trabalhe na vida de cada pessoa, para que todos nós possamos aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador pessoal. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!